Amor é aquilo que vem para descansar a gente. Foi uma frase que eu ouvi e ontem eu tava escrevendo e eu lembro que escrever para mim é um processo de catarse enorme e espiritual também. E quando eu peguei o meu diário para escrever, a primeira frase que me veio foi: o que é o amor se não um encontro entre duas pessoas lúcidas? E refletindo sobre o amor, paixão e todos os processos que eu vivencio e as minhas clientes também, eu quis fazer esse vídeo sobre o que eu descobri sobre o amor e compartilhar isso aqui com vocês. A paixão, ela vem do coração. Ela vem de um desejo do coração. É que, nossa, quando eu estou apaixonada, eu sinto meu coração bater mais forte. Eu sinto alguma coisa acontecendo estranha dentro de mim. A paixão é muito física, ela causa um tesão, uma loucura, um frio na barriga. A paixão, ela mexe com a gente fisicamente, né? E é interessante quando a gente olha para a paixão também, o que é? O coração. O coração, muitas das vezes a gente fica o quê? Com o coração ferido. Então a gente acaba se apaixonando por pessoas que nos conectam à nossa ferida. Gabriela, você está dizendo que a paixão ela é sempre doentia, ela sempre tem uma causa ruim, negativa? Não, gente, pelo contrário. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês sobre que tipo de amor e troca vocês andam tendo e escolhendo para a vida de vocês. Sim, a gente escolhe também. Porque é como eu já ensinei pra vocês, a gente pode até manifestar gente bacana. Se a gente não tá bacana, a gente perde a pessoa bacana. Ou a gente pode manifestar uma pessoa mala. Mas se a gente tá bacana, a gente não... Na nossa vida, né? Então, são escolhas. A paixão, ela vem quase que de forma inevitável. Você não escolhe estar apaixonado. Às vezes, uma coisinha liga dentro de você, liga dentro daquela pessoa e dá um match, uma coisa muito louca. E eu já percebi em mim, quando eu olho pro meu passado e quando eu olho as minhas clientes hoje em dia, um padrão muito tóxico, que é o padrão de me conectar com o outro e sentir loucura pelo outro, não pelo que o outro é, não pelo que eu admiro, não por aquilo que eu acho que eu mereça, mas por aquilo que a minha ferida quer me mostrar. Que a minha ferida de infância, a minha ferida de adolescência, a minha ferida em algum momento da minha vida de rejeição, abandono, o que seja, está conectada. Então, quando o Marquinhos se conecta com a Alana, vamos trazer aqui o Marcos e a Alana, e a Alana se apaixona pelo Marcos. A Alana está se apaixonando pelo Marcos de forma intensa, porque ela começa a idealizar o que o Marcos seria para ela e tudo mais, né? Então, tem um exercício mental de estou apaixonada, estou ouvindo uma música, mentalizando bons momentos, idealizando como eu gostaria que as coisas fossem. Só que nisso é um pouquinho perigoso, porque você não está o quê? Consciente. O que está sendo tudo manifestado, todas as idealizações, inclusive diálogos mentais, são diálogos mentais baseados em sombras. Que quando você não sabe das suas sombras, você é dominado por elas. E quando você se relaciona com uma pessoa perversa que percebe as suas sombras, você é dominado pelas suas sombras e por essa pessoa que vai usar aquilo para te manipular, te seduzir, para te ter. E a paixão, logo a gente vai falar da questão positiva da paixão e tudo mais, mas vamos trazer primeiramente a toxicidade. Eu me apaixono, então, pela idealização, pela construção que eu criei, que eu imaginei, que eu fui seduzida, que eu fui fantasiando. E aí a Alana saindo com o Marcos, ela descobre que ele não era exatamente tudo aquilo que ela sonhava, tudo aquilo que ela merecia, que ela gostaria que ele fosse pra ela. Ele começa a trazer pra ela situações que parecem repetitivas, abandono, uma sensação de que não sou boa o suficiente, de que ninguém me ama, que as pessoas só me querem por SXO. E então a Alana começa a ficar completamente dependente emocional do Marcos. Por que ela fica completamente dependente emocional dele? Porque a emoção que está conectando a Alana ao Marcos não é de admiração, carinho, respeito, é da ferida que está lá no coração. A paixão que nasceu ali no coração, ela se expande, ela se conecta com aquela feridinha. Então, pessoas com o coração cicatrizados, né, pessoas que estão ali trabalhando o coraçãozinho, são pessoas que vão se conectar em relacionamentos e permitir relacionamentos mais saudáveis, elevados. A paixão, ela vem do seio, né? Ela vem daquilo que eu tô guardando ali dentro de mim. E se o que eu tô guardando dentro de mim é insuficiência, é dependência emocional, é uma insatisfação com a minha vida, com o meu corpo, com a minha realidade, eu vou me conectar com aquela emoção, com pessoas que me trazem emoções compatíveis com aquilo que eu tenho dentro de mim. Percebe?
tanto que isso é interessante, a gente perceber, ter uma autoconsciência para entendermos aquilo que gostamos. E vamos falar do amor. O amor, ele já é um processo de alma. O amor é quando você tá com o coraçãozinho cicatrizado e através de uma vivência você vai escolher o outro pela admiração, pelo respeito que a pessoa tem com você e que você tem com essa pessoa. Você vai escolher uma pessoa não pela criança que fica fantasiando emoções, adrenalina e dopamina. Não, porque você já vai ter rompido muitas estruturas do ego que já não te satisfazem, que já não servem para o seu bem maior. Isso é o amor. Então eu acho que nada é melhor do que coisas que começam por amor e não por uma paixão. E eu fui uma pessoa, por muito na minha vida, muito conectada a paixões. E não minto, acho que do ano passado pra cá, olha que eu tô nesse processo muito longo, que eu soube identificar de uma forma saudável se eu estava me apaixonando por uma paixão ou porque de fato eu estava me apaixonando por alguém, pelo que ela fazia comigo, por como ela me fazia sentir. E durante todos esses processos que eu venho compartilhando com vocês, pessoais, quando eu curo as coisas eu conto, eu gosto muito de contar e conversar, que eu acho que tudo serve de exemplo, né? Durante todos esses processos, assim, que eu fui me entendendo, fazendo uma autoanálise, eu pude verificar o quanto o trabalho interno valeu a pena, o quanto o processo de terapia. Eu tava conversando com uma cliente hoje cedo e ela fez o divórcio energético e a pessoa mandou mensagem pra ela de novo e ela falou assim: Gabriela, não mandei, não respondi. Eu falei: muito bem, você tá inclusive valorizando o seu dinheiro, o seu tempo, o seu espaço. E eu andei pensando muito sobre o amor, por isso que eu tava falando isso aqui com vocês, que quando eu ouvi essa frase, amor é pra gente descansar, o amor é descanso, eu falei, cara, que bacana, que eu acho que eu consegui ir construindo isso do ano passado pra cá, principalmente. Eu não falo só no quesito amoroso, eu falo no quesito pessoal também, ali nas minhas relações do dia a dia, da minha relação familiar, o que é o amor, né? Então, tirar um pouquinho da projeção que eu tenho com o outro, entender que eu tenho as minhas sombras e respeitar o meu espaço. E eu falei pra minha cliente hoje cedo, eu falei, cara, você tá gastando dinheiro com terapia, com tudo, então, às vezes, o nosso processo de cura pra nós mesmas e simplesmente querer deixar o controle. A minha primeira fase foi de querer deixar de controlar o outro, porque eu era uma pessoa extremamente controladora e o controle vem de uma insegurança. Então, eu não tinha aquilo de querer, não era abusivo, tá, gente? Querer controlar o outro, de, ai, porque é só meu. Mas eu sempre tinha aquele, sabe, joguinhos? A pessoa que ela faz joguinhos é uma pessoa insegura, porque é uma pessoa que ela tem o quê? O medo de perder. Quem não tem medo de perder, não faz joguinhos. Então, sabe aquela pessoa assim, ai, demorou pra me mandar mensagem, vou demorar pra responder. Demorou pra responder, vou demorar pra responder. Nananana. Eu era uma pessoa que controlava as coisas muito desse sentido. E aí eu percebi que eu melhorei muito isso pra cá. E o ano passado pra cá eu comecei a perceber que eu estava, na verdade, me controlando e tirando um pouco a expectativa do outro. Porque o outro, ele tá fora do meu controle. E as escolhas que o outro fizer, como uma mentora minha me disse mesmo, pode vir a me incluir ou a me excluir. Então não cabe a mim controlar como que eu quero ser vista pelo outro. O que cabe a mim sou eu me amar, me valorizar, entender o meu espaço e entender que o que for pra mim vai me entender do jeito que eu sou. Eu tava conversando com uma pessoa sobre isso semana passada, e a gente trocando ideias sobre essas questões, né, de amor, paixão e vida. E eu tava pensando sobre isso, né? Eu falei, cara, eu tenho alguns sonhos, assim, mas são sonhos que eu não tento controlar mais, inclusive os meus sonhos amorosos que a gente vai criando, a gente vai fazendo, né? E os sonhos, as expectativas, assim, quando a gente quer controlar o outro, a gente acaba nos controlando de uma forma tóxica. Então, uma coisa sou eu olhar para uma pessoa, olhar para ela e entender, nossa, que bacana, eu posso dar até aqui, eu mereço isso aqui, porque eu sei o que eu mereço, eu sei o trabalho interno que eu fiz, aquilo que eu falei pra vocês ali anterior. Eu sei o investimento que eu fiz mental, financeiro e etc. para poder estar aqui hoje. Então eu sei o tipo de padrão que eu mereço, mas esse é o controle que eu posso ter. Eu também não posso viver uma toxicidade de querer me controlar sentimentalmente, de querer controlar
as coisas do como eu devo agir, como eu devo falar, como eu devo fazer. E algumas coisas, quando a gente fica querendo colocar tudo em caixinha, a gente acaba perdendo a ordem. E quando a gente passa a agir de uma forma que não é nossa, e a gente perde a situação, ou a gente sente que falta alguma coisa, a gente perde a nós mesmos também. E fazer esse resgate do eu, ficar resgatando, é muito complicado. Por isso que eu falo pra vocês, o conselho que eu dou é: sempre se valorize, sempre esteja no seu espaço e poder pessoal. Tem uma frase que eu gosto muito também, adoro frases. I'm ready to live, but I'm ready to go. Que é tipo assim, eu tô pronta pra viver, mas eu também tô pronta pra vazar. Então, e uma outra frase que... tem uma outra frase que essa não sou eu, ela não é minha, mas é uma frase que o meu terapeuta, o Edu, me ensinou, que é: eu não errei e eu não acertei, eu só experienciei. Então, essa permissão, ela exige um nível adulto e exige uma maturidade pra gente poder fazer essa permissão na nossa vida. E deixar o outro livre, não querer controlar o outro, é uma forma não só de amor próprio, mas também de amor e respeito àquela pessoa que você está se relacionando. Porque se eu quero que a pessoa age da forma que eu gostaria, que eu idealizo, eu estou tirando o espaço dela, eu estou tirando o tempo dela, eu estou amando uma pessoa pela idealização que eu tenho que ela seja, que ela faça comigo, e não do que realmente ela aí pode vir oferecer. O ser humano, ele é muito um ser de uma alta complexidade é essa palavra? Complexidade. Vocês me conhecem. E também muito capcioso, sabe, consigo mesmo. Então a gente tem que tomar um cuidado pra gente não se enganar tanto. E eu falo para as minhas clientes: você tá se relacionando com um cara, você não tem que pedir um mínimo pra ele, você não tem que pedir pra ele te respeitar, pra ele te valorizar, pra ele te assumir, porque se a pessoa, gente, quando uma pessoa ela quer fazer isso, ela faz. Você não precisa pedir pra ele pra ficar só com você. Você não precisa pedir pra essa pessoa deixar de seguir mulher no Instagram. Você não precisa pedir pra essa pessoa para de falar com a sua ex. Você não precisa pedir nada pra essa pessoa. Porque a partir do momento que você entra em relacionamentos querendo controlar o outro, pedindo pra ser amada, pedindo pra ser valorizada, mostra sim uma falta de segurança. E não é fácil a gente querer viver de uma forma, quando eu falo as coisas, parece simples, né? E de fato, algumas coisas só se tornaram simples pra mim de uns 2 anos pra cá, a minha percepção, a forma de vivenciar as situações. Mas no passado era muito difícil soltar, era muito difícil, era muito doloroso, tinha um medo extremo de repetições. E isso realmente não tem outra forma, gente. Autoconhecimento, terapia, é o processo todinho espiritual que você vai aprendendo a lidar e a entender, né? E eu estava conversando com uma amiga justamente sobre essas questões do quanto eu evoluí nesse aspecto. Eu queria compartilhar com vocês, que é coisas que eu descobri sobre o amor. Eu tinha uma ideia muito romântica, mas não uma ideia romântica gostosinha, era uma ideia romântica de uma idealização enorme, né? Disney, que a pessoa vai agir assim, que a pessoa vai falar isso, que a pessoa vai ser assim. Eu percebi o quanto que aquilo era do meu ego. Mas também eu vejo que isso é muito comum nos adultos. Não é só o meu caso isolado ou das minhas clientes. Nós crescimos assistindo coisas que nos levaram a acreditar que o amor era aquilo. Era só uma fantasia, era só uma delicinha, era submissão, era o processo todo de sedução e encantamento. E o amor é muito mais que isso. O amor é uma escolha, o amor é uma construção. O amor é uma disposição em fazer dar certo, em fazer acontecer. Apesar de eu posso não estar 100% curada, mas eu estou 100% disposta. Eu posso não estar 100% preparada, mas eu estou 100% disposta a estar preparada, a me preparar. E, mais que isso, eu tava percebendo, assim, dentro dos relacionamentos, né, que eu tive, os últimos relacionamentos que eu tive, eu falei: parabéns, Gabs, parabéns. Por quê? Eu acho que, graças a Deus, depois de integrar tantas coisas, né, tantos processos de cura, assim, interessante, eu falei assim: eu não deixei de ser eu mesma. Eu tenho muito dentro de mim, eu não deixo uma pessoa me falar: eu lembro que o ano passado uma pessoa me falou assim: é muito difícil se dar certo com alguém porque você acredita em Exu, porque você tem esse trabalho, esse profissional.
E eu falei, cara, Deus não é status pra mim. Deus não é uma coisa que eu vou abandonar. A minha fé, a minha crença, porque outra pessoa é cristã e ela não pode abdicar disso, e eu também não quero. Mas se pra ela é difícil, não posso fazer nada. Se eu não conseguiria namorar com uma pessoa vida louca, que gosta de sertanejo e bebida, churrasco e tudo mais. Eu não conseguiria. Não é compatível comigo. E eu também não seria uma pessoa para aquela pessoa poder se apaixonar por mim. Para eu poder ter alguém, para eu não me sentir sozinha. Porque quando eu cresci, eu descobri que muitas pessoas, elas namoram não porque elas sabem lidar com o outro, mas porque elas não sabem lidar consigo mesma, com as suas inseguranças. E isso pra mim me revelou muita coisa. Eu falei, não tô atrasada. Assim, não tô atrasada. Eu pensava que tinha algum erro, porque eu não conseguia criar um vínculo com uma pessoa, né? E levar isso pra um relacionamento sério. Porque relacionamento, gente, é sagrado. Não é uma besteirinha, não é um tiro no escuro, não é uma loucura. Não é um processo de insanidade da minha insatisfação comigo mesma. Eu submeter o coração do outro a um sacrifício por mim, ou a uma loucura, um desejo de dar certo, sendo que eu não tô dando certo comigo mesma, com as questões que eu estou aqui. E normalmente a maioria dos relacionamentos são entre duas pessoas insanas consigo. E as pessoas falam, Gabriela, esse negócio de fazer joguinho, qual é a sua opinião sobre isso? Gente, eu já te falei, joguinho é coisa de gente insegura que tem medo de perder. E todos os processos que eu passei na minha vida, que eu curei, eu vi que só sobrou a mim mesma. Eu falei esses dias isso aqui pra vocês no Instagram. Então eu sou muito aberta a viver. Eu vivo, eu observo, eu presencio, eu penso, eu analiso. E se não tiver bom, eu também tô pronta pra ir embora. Eu só não tô pronta pra me perder. Eu só não tô pronta pra me submeter a situações abusivas, de toxicidade, onde possa causar algum transtorno na minha saúde, no meu profissional, por pensamentos, né? Isso eu não tô pronta. Mas pra viver, pra presenciar, pra sentir, nossa, cara, eu sou muito aberta em relação a essas coisas todas. E uma coisa muito boa que eu posso indicar pra vocês, meninas, principalmente, é aquela coisa assim de o shadow work, né? Que é aquele processo de olhar pra dentro, você observar as suas sombras, o que é suas sombras, o que é do outro. Mas mais que isso, assim, colocar em prática. Você lembra aquilo que eu falei pra vocês em um vídeo passado, que era que eu queria muito ouvir eu te amo, então eu tive que aprender a falar eu te amo pra pessoa falar eu te amo. A mesma coisa pra vida amorosa. O que é inegociável pra você? Você sabe pedir desculpa quando um outro não supre a sua expectativa e você se frustra? Você sabe conversar, ouvir, refletir o que você ouviu? Isso é muito importante. E às vezes, para pessoas que são muito emocionadas, que têm isso de entregar de vez, o ideal seria ter um encontro por semana, para você ter um encontro e processar o que tá vivendo, né? Porque muitas das vezes a gente entra numa coisa de cara e a pessoa é abusiva, a pessoa é tóxica, e a gente tá tão envolvida porque tá vendo ela todos os dias, que a gente a gente fica ignorando, a gente percebe, só que eu não quero ver, fecha os olhos. Então, para pessoas que têm dificuldade com essa questão de toxicidade, vale a pena ir devagar. E uma coisa sobre amor que eu aprendi sobre o amor é que o amor, ele é seguro. E que o homem da sua vida, ele vai te ter por perto. Ele vai fazer questão de você. Vocês têm que falar, mas e se esse cara for o amor da minha vida? A minha cliente me perguntou isso hoje cedo e eu apagar todas as fotos e tudo mais. Você acha que o cara da sua vida é uma pessoa que te deixa insegura? É uma pessoa que não tem a mesma disposição que você? Tira esse cara do local do seu marido. Mentalizem sempre isso. E esses mantras, eles ajudam muito, tipo, o I'm ready to live, but I'm ready to go. Isso ajuda muito a gente internalizar nosso processo de cura. Então eu estou muito disposta a viver, a vivenciar, a sentir. Eu estou aberta.
E eu vou te falar, só existe pessoas abertas, corajosas, só tem coragem para amar e receber amor, pessoas curadas. Porque as pessoas machucadas, elas sempre vão estar entrando em vielazinhas perigosas, em eixos que elas ficam presas e que elas ficam dando voltas. O medo, porque ela sabe que ela não tem controle sobre si mesma. O medo é isso. Porque se eu acho que se eu me relacionar com essa pessoa, eu me entregar pra ela de cara, eu me apaixonar, eu vivenciar o amor, o tesão e tudo mais, se eu acho isso, eu acho que se eu fizer isso, a pessoa vai me dominar. E uma outra coisa bem bacana também é sobre isso. Gente, isso aqui, cabuloso. Isso aqui, eu tô de parabéns pra mim. Porque foi uma coisa que eu vim fazendo. Não tô falando só vida amorosa, não. Parceiro romântico, não. Tô falando em geral. Que é, eu realmente não sei o que o outro tá vivendo e a realidade. Eu tinha uma coisa no meu passado que era assim, a pessoa falava pra mim. Vou dar o exemplo do crush, que é o que a gente tá falando. Aí ele demorava pra responder, ele respondia só no outro dia. Eu ficava, ai, será que ele foi dormir mesmo? Ou será que ele tá com outra? Ai, será que ele ficou com dor de cabeça mesmo? Foi por isso que ele desmarcou? Ai, será que... Sabe, eu sempre ficava isso é insegurança. Gente, eu não sei a idade daquela pessoa. Então, se eu tô com aquela pessoa, óbvio, vale a pena dar uma analisada, né? A situação, ver como a pessoa te trata, se ela não é muito contraditória, eu não tô falando isso. Mas, porém, entretanto, ficar imaginando coisas que a pessoa poderia estar fazendo, que ela sente, que ela não sente, que ela acha, que ela não acha, isso é um desgaste cerebral enorme. Cerebral, tô falando sério. É um desgaste enorme. Eu ficar me poluindo ali. Ai, será que ele tá fazendo isso? Ele tá mentindo? Será que ele tá ficando só comigo mesmo ou ele tá ficando com outra? Será que ele tá falando a verdade? Gente, solta o controle. Se ele estiver mentindo, uma hora você vai descobrir. Se ele não for pra você, você observando, você vai descobrir também. E para de ter medo. E começa a se entregar mais, com mais emoção. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que estar bem com as suas emoções. Porque gente insegura que vai ficar fazendo joguinho, que vai tentar fazer o outro inseguro e vice-versa, tentar passar ciúme. Eu acho isso bizarro. O aconselhamento é: poupe as suas emoções. Acredita. Dá um voto de confiança. E se o outro, nesse voto de confiança, ele ultrapassar os limites da falta de confiança, é porque não é pra você. E de novo, ele é livre. Deus me livre um homem só ser fiel a mim porque eu fico olhando o que ele tá fazendo e vigiando ele. Deus me livre. Deus me livre o homem querer namorar comigo porque eu viro pra ele, peço ele namoro, ou porque, ai, porque eu quero namorar com você. Cara, eu quero que ele tenha tesão por mim, paixão, amor, respeito. Aí sim, é isso que eu quero que vocês pensem. Igual eu falei aqui essa frase, eu quero que ele... E vai internalizando isso. Vai falando em voz alta o que você merece. E amor é muito diferente de paixão. Paixão é emoção. E eu até postei um reel sobre isso no Insta, que é... Amor intenso é diferente de paixão intensa. De emoção, de intensidade de emoções. De novo, aquilo lá que eu falei no começo do vídeo. Intensidade de emoções está ligada a feridas. O vício de pensar, o vício de controlar, o medo, o receio, a rejeição, o abandono. E aí você alimenta tudo e acha que aquele sentimento todo, aquela emoção toda está vinculada àquela pessoa. E isso, dentro do processo espiritual, é sua alma tentando te mostrar que tem uma ferida que precisa ser curada, cicatrizada, abandonada, deixada pra trás. Tá bom? Fui clara com vocês? Obrigada por estar aqui. Beijão, Deus te abençoe.